Existem algumas teorias que vão dizer que é esse meio que faz com que ele desenvolva a psicopatia nele, ou que ele já nasceu com essa psicopatia e que o meio ajudou a desenvolver. A gente não está aqui para definir isso e é muito difícil mesmo definir esse tipo de coisa. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar do filme Precisamos Falar sobre o Kevin, mas antes de começar a falar sobre o filme, eu queria dar 2 recados para vocês. Primeiro é que esse vídeo não tem o menor intuito de condenar, de julgar as atitudes tanto do Kevin ou da Eva, a mãe dele, mas sim compreender os comportamentos deles e como esses comportamentos se encadearam durante o filme. O segundo recado é que teremos spoilers, então se você quer assistir o filme primeiro, vai lá, assiste o filme, depois você vem aqui e diz o que você achou, se você concorda, se você discorda e o que você acrescentaria, tá bom? O filme é uma adaptação do livro de Lionel Shriver, de 2003, que foi adaptado para o cinema em 2011. É um filme que não tem uma linha do tempo contínua. A gente horas está no passado, horas está no presente. Então, a gente sabe que aconteceu alguma coisa na vida dessa família, mas a gente não sabe exatamente o que. Isso vai se revelando ao longo do filme. O nome do filme é Precisamos Falar sobre o Kevin, mas antes de falar sobre o Kevin, a gente tem que falar sobre a Eva, a mãe dele, que era uma mulher sonhadora, era uma mulher que estava construindo uma carreira e que não queria ser mãe. Se hoje ainda existe uma romantização muito grande em cima de ser mãe, em cima do conceito de que a mulher só será completa se ela for mãe. Vocês imaginam nos anos 80. Então, mesmo tendo isso em mente, quando ela casa com Franklin, ela acaba engravidando. E a gente percebe ao longo do filme a infelicidade que ela tá naquela gravidez. O quanto que ela não gostaria de ter um filho naquele momento da vida dela. No momento do nascimento, inclusive, ela resiste muito à vinda dessa criança. E a médica diz, não resista, Eva, não resista, como se ela não quisesse que ele tivesse nascido. Então a gente vê que ela, mesmo não querendo ser mãe, depois que o Kevin nasce, ela se esforça para ser uma boa mãe. Ela se esforça para dar os cuidados necessários, mas que ela tem uma resistência tanto ao bebê quanto o bebê tem uma resistência a ela. A gente percebe isso na cena em que ele está chorando muito e ela não sabe o que fazer com ele, levanta, bota, tenta sorrir para ele, e o bebê não para de chorar. E aí ela leva ele até uma britadeira, uma construção próxima da casa dela e deixa o carrinho ali do lado e ela se sente aliviada, porque ela prefere o barulho da britadeira ao invés do choro do neném. A gente pode pensar aí até numa depressão pós-parto que tenha existido ali nela. Então a Eva acaba estabelecendo com esse bebê uma relação de tanto passividade quanto agressividade ao longo do crescimento dele. Então tem horas que ela simplesmente aceita quando ele provoca ela, deixa pra lá, ou ela reage de uma forma muito agressiva. Quando, por exemplo, ele pintou, ela estava colando os mapas dela lá naquele quarto, os mapas dos lugares que ela gostava de ir e tal, e aí ele vem e pinta tudo de vermelho, mancha tudo. E ao invés de ela sentar com ele e ter uma conversa, ela simplesmente quebra o brinquedo dele e pisa e sai dali com raiva. Você deve estar se perguntando onde é que está o pai dessa criança. Pois é, apesar do Franklin demonstrar que ama muito o Kevin, que é um filho muito querido dele, que ele queria muito, ele é completamente alheio a esse comportamento provocativo do filho quanto a Eva. Então ele diz o tempo todo que é um menino bom, que é um menino doce, que ele não tem problema nenhum e que o problema é ela, é a Eva. Ela chega a levá-lo a um médico, porque aparentemente ele teve ali um atraso na fala, um atraso no desfraude, mas o médico diz que tá tudo bem com ele, que não tem problema nenhum. E isso aumenta a frustração dela. Aumenta também o sentimento de que ela tá sozinha ali. Ela tá sozinha naquela relação afetiva tão difícil. E fica claro que ela não sabe o que fazer, ela não sabe como dar esse afeto acolhedor para o Kevin. E o Kevin, por sua vez, desde a barriga da mãe, sente essa rejeição dela. É como se ele percebesse que ela só faz o que tem que fazer porque ela é mãe, mas que ela, no fundo, não gosta dele. A Melanie Klein, uma das fundadoras da escola de psicanálise inglesa, ela, na sua teoria, diz que a relação mãe-bebê começa desde a concepção
E esse sentimento entre a mãe e o bebê é fundamental para as relações futuras, no pós-nascimento dessa criança. E que o bebê, mesmo na barriga, ele tem, de forma inconsciente, a noção do sentimento que a mãe tem por ele. Então é como se o Kevin, desde lá de bebezinho, percebesse que ele não era desejado, que a mãe o rejeitava. Então ele provoca a mãe o tempo inteiro no filme, porque quando ele provoca a mãe, ela tem de fato uma reação genuína, uma reação verdadeira em relação a ele. E não como se fosse assim, uma reação falsa. Porque quando ela estava ali, meu filho, não sei o que, tal, isso irritava ele. Era como se ele percebesse que ela está fazendo aquilo só porque tem que fazer aquilo, e não porque ela realmente gostava dele. Então o Kevin, ele cresce com esses sentimentos confusos em relação à mãe, como se tivesse um amor reprimido dentro dele, e ao mesmo tempo em que ele odeia essa mãe, ele admira ela e gostaria de ser amado por ela. Então fica esse sentimento confuso, que existem algumas teorias que vão dizer que é esse meio que faz com que ele desenvolva a psicopatia nele, ou que ele já nasceu com essa psicopatia e que o meio ajudou a desenvolver. A gente não está aqui para definir isso, e é muito difícil mesmo definir esse tipo de coisa. O Kevin, ele tem um fascínio por arco e flecha no filme o tempo todo. E é interessante porque o arco e flecha apareceu na vida dele num dos poucos momentos de paz que ele tinha com a mãe dele, que ele teve com a mãe dele, quando ela contou para ele a história do Robin Hood. Então ele adorou aquela história, ele queria ser o próprio Robin Hood, e o pai, obviamente, foi lá e comprou um arco e flecha de brinquedo para ele. Com o tempo ele cresceu e o pai deu o arco e flecha de verdade para ele. Quer dizer, o que esse pai estava pensando? Porque o arco e flecha era uma arma, ele estava dando uma arma para um menino de 15 anos, 15, 16 anos. Algo extremamente perigoso. E esse fascínio vem justamente de um dos poucos momentos bons que ele teve com essa mãe, né? Isso que é interessante. E foi um instrumento em que ele usou para fazer o atentado na escola. Ao longo do filme a gente descobre, então, que o Kevin usou um arco e flecha e fez um atentado na escola. Ele matou e feriu vários colegas dele ali na escola. E ele, quando a Eva chega lá, os pais estão ali na porta da escola querendo entender o que aconteceu, o que está acontecendo lá dentro. O Kevin abre a porta e ele se entrega sem resistir para a polícia. O tempo inteiro encarando a mãe e vendo a mãe assistindo aquilo tudo. Quer dizer, ele armou isso tudo, ele há muito tempo armava isso tudo para provocar a mãe. Além de ter feito o atentado na escola, ele também assassinou o próprio pai e a irmãzinha dentro de casa. Então, quando a Eva chega em casa e vê o pai e a filha, ela corre e se deita na cama. Mas por que ela se deita na cama e não tem nenhuma reação extrema ou dramática? Porque, no fundo, é como se ela já soubesse que ele seria capaz de fazer aquilo. E aí toda a culpa dela se revela ali nela, se entranha nela, enfim. Ela finalmente entende que ela deveria ter feito alguma coisa, ela deveria ter falado sobre o Kevin e não falou. E não fez nada. Então a Eva, ela convive 2 anos com essa culpa e ela aceita muito facilmente a agressividade dos vizinhos, que passam a odiá-la, que pintam a casa dela de vermelho, que mancham o carro dela de vermelho, com agressividade e a hostilidade dentro do trabalho dela. Dentro do mercado, ela vai comprar um ovo e é uma mulher que era mãe de um dos alunos que morreu durante o atentado. Quebra todos os ovos dela. Então ela convive com isso e aceita isso, porque é como se ela merecesse aquilo, porque ela não foi uma boa mãe e por causa dela o Kevin se tornou um assassino. Só que a Eva, ela continua visitando o Kevin na cadeia. Ela continua indo lá, sabendo como ele tá. As poucas vezes que aparece ela no filme indo visitá-lo na cadeia, eles estão silenciados, eles não falam nada um com o outro, mas ela continua indo lá. Porque é como se não sobrasse mais nada na vida dela, a não ser aquele filho. Ela tentou entender, ela fez o que ela estava no alcance dela, do que ela podia fazer, ela se esforçou, ela conviveu com essa culpa durante 2 anos e ela entendeu finalmente que ela precisava perdoar o filho dela, não tinha mais o que entender. Ela fez de tudo para entendê-lo, mas só lhe restava aquele filho. Então ela tentou muito amar o Kevin. E quando finalmente não lhe restava mais nada, ela entendeu, quer dizer, não sei se ela o entendeu, mas ela resolveu deixar pra lá.
Aquela cena do final, em que ela tá ali na cadeia e ela abraça ele, é o primeiro gesto genuíno de amor que a gente vê entre a Eva e o Kevin. E o mais interessante é que ela pergunta pra ele: eu só queria que você me dissesse por quê. Quer dizer, por que isso tudo? Por que esse ódio? Por que você fez isso tudo? Por que você me odeia, me odiou tanto? E aí ele responde pra ela: eu achava que sabia, mas agora eu não sei. Quer dizer, o que que eu entendi, aí é a minha opinião, né? Que eu achava que eu odiava você, que eu era indesejado, que eu precisava estragar a sua vida. E eu consegui fazer isso. Porque todo mundo passou a odiar ela e ela não tem mais ninguém. Mas por ela não ter desistido dele, ele não sabe mais se ele fez a coisa certa. E ali, naquele abraço, pra mim, se concretizou o perdão. O filme foi fechado assim perfeitamente com esse abraço de um com o outro. A gente sente que o Kevin também, de fato, ali compreendeu a mãe dele e resolveu perdoar a mãe dele. Finalmente, esses dois se entenderam, né? Essa relação de amor e ódio estava chegando a um equilíbrio finalmente. É interessante também, gente, que o filme, ele o tempo todo tem tons vermelhos em várias cenas. E aí, o vermelho ele pode simbolizar, no meu ponto de vista, e algumas coisas que eu li, três coisas: a violência, o amor e a culpa. A gente vê que a Eva, no início do filme, tem uma mancha vermelha que os vizinhos fizeram ali na parede dela. Ela tá limpando aquela culpa. Quando ela se esconde da mãe no supermercado, ela vai para um lugar onde tem um monte de latas vermelhas atrás dela, que ela tá ali lembrando do que o Kevin fez e daquela mãe, como aquela mãe sofreu por causa do filho dela. Eu vejo que o vermelho, que ali a Eva tá tentando limpar aquele vermelho da vida dela, ela tá tentando limpar aquela culpa. Enquanto que o vermelho da violência, a gente vê que a flecha a ponta da flecha do Kevin é vermelha, a bola que ela brinca com ele é vermelha. O Kevin, ele simboliza a violência, o perigo, aquele ódio que ele sentia, aquela rejeição que ele sentia. E o amor, porque em diversos momentos também aparece ela com Franklin no passado, com um tom vermelho, avermelhado por cima. No início do filme, ela tá naquela festa da tomatina. Então ela tá ali mergulhada naquele monte de tomate, feliz, porque são os sonhos dela. Ela gostava de viajar. Você precisa ler o filme, você vai entender todos os pontos que são dados, né? E ali no final, no finalzão mesmo, a gente vê que ela montou na casa dela um quarto para receber o Kevin de volta. Só que o quarto é azul. Então é como se assim, olha, vermelho, ela consegue limpar a mancha vermelha da porta da casa dela. E o quarto do Kevin é todo azul, todo arrumadinho, ela passa a roupa para receber esse filho no momento que esse filho sair da cadeia. É um filme profundo, é um filme difícil de assistir. O livro dizem que é mais difícil ainda. Fica aí a dica para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Depois comentem, digam o que vocês acham e se quiserem, deem sugestões de outros filmes para serem comentados dessa forma. Tá bom, gente? Um beijo.